nesse início de ano, nessa live, tinha uma live de confraternização, aquela live de 8 horas, rapaz, eu saí dali, Francis, parece que eu tava com um peso tava com na encosto. nuca. Parece que eu tava com encosto. Meu amigo, eu saí com um peso na nuca. Aquilo cansa demais, rapaz. Aquilo cansa demais. Principalmente quando você tá falando uma coisa que a pessoa não tá conseguindo entender. Você desiste. Eu desisti várias vezes de falar ali. Várias e várias. Chega um momento também, na verdade, que a gente percebe que as pessoas creem no que quiserem crer. Não é você que vai mudar o mundo, nem a gente que vai, certo? Exige agora um artigo, você apresenta, mas não está publicado, você publica, mas você não é graduado, você faz a graduação, mas você não tem um mestrado, você faz, não tem doutorado, você faz, mas não, eu quero o segundo Dan, terceiro Dan, quarto Dan, quinto Dan, 7, 8, 10, nada vai satisfazer. Daqui a pouco, quando você chegar lá no 10º pós-doc, o cara diz, não, rapaz, ele já está ultrapassado. Agora é outro pensamento. Não tem para onde correr, não. Véio. É um abismo, como dizem que Jesus disse, um abismo gerando outro abismo. Nada vai satisfazer. Por quê? Veja aí, na física deve haver alguma explicação para o pensamento. Quando a gente pensa que ocorre aí as sinapses, o pensamento ele faz um percurso no cérebro, químico, processo físico, dentro do cérebro. Isso ocupa espaço, ou seja, aquela máxima lá que dois corpos não podem ocupar espaço. Meu amigo, isso de alguma forma deve fazer sentido, porque quando o cara tem uma coisa na mente, um pensamento, meu amigo, para desfazer aquilo ali, é difícil. Então ele vai ficar com aquilo, com aquela verdade que ele acha, ele está criticando os outros, mas ele tem o direito de ter a verdade, menos os outros, para ele. Então, tudo que os outros fazem tem que ter o rigorismo, tem que ter, e cadê esse mesmo critério? Ele não utiliza para um monte de pseudagem que faz. Então, realmente, ele que eu falo, genérico, né? Realmente, essas demandas para quem não quer ver, elas serão sempre demandas intermináveis. Então, eu não me preocupo mais com isso. Eu acho que também a pessoa tem o direito de pensar o que ela quiser. Eu só não aceito as pessoas quererem tirar o meu direito de falar. Não existe isso. Porque você vai falar sobre isso, se não tiver, fique quieto, se você não tiver... Como é que é, rapaz? Quer dizer que se eu não tiver algo publicado, eu tenho que ficar quieto porque você quer? Você está atualizando a censura? Agora Inquisição numa versão 3.0? Não. Infelizmente, deixa eu te falar aqui, ó. Você vai ter que nos ouvir, que a gente não vai parar porque você quer parar. Não existe. E nossa intenção também não tem que ser essa, não. Não precisa ser essa a sua intenção. Da mesma forma, nós não temos a intenção aqui de querer parar o cristianismo, de parar a fé de ninguém. Cada um acredite, tenha o direito de acreditar no que você quiser. Nós é que estamos aqui batalhando pelo direito de dizer o que nós estamos pensando. Mas vai publicar o que dia? Isso aí é apenas um espantalho. Ninguém quer saber disso, não. O cara quer zombar de você. Por isso que o rapaz fez o artigo aí, e eu mostrei a ele, na frente dele, que na verdade estava uma live, e aí, logo no início, né, quando se começou a usar esse artigo, porque várias pessoas, eu ia falar nomes aqui, mas não vou precisar, mas quem sabe. O cara usa o artigo no canal dele, olha aqui, ó. Quem não é Flaviano fez o artigo. Aí o outro usa também. Quem não é Flaviano, aqui o artigo aqui, ó. Esses aqui tiveram a capacidade de fazer o artigo, menos os flavianos. Ou seja, o artigo é utilizado com o objetivo de diminuir a teoria flaviana, de diminuir a gente, de diminuir a multiversal flaviana, o Ave Roma. O objetivo é esse. Não é o objetivo, lá, para de mentir. Aí eu coloquei antes disso tudo, dessas discussões todas, coloquei num chat aí. Artigo feito com inteligência artificial. Aí o autor escreveu, prove. Prove, meu amigo. Prove. Ou seja, eu acho que ele achou que eu estava blefando, né? Que eu estava falando sem ter pesquisado o artigo. O artigo todo com inteligência artificial. Um artigo com argumentos pífios, um artigo raso, sem aprofundamento, sem pesquisa de fontes, faltando metodologia completa. Ou seja, veja que ironia.
quem mais exige metodologia, quem mais exige critério acadêmico desses pesquisadores, de quem está lendo, quem está estudando e compartilhando, é exatamente o grupo que promove um artigo feito por inteligência artificial, totalmente, sem argumentação, sem fonte. A fonte são 5 páginas citando o canal Multiversal Flaviana. Veja que se isso vai ser aceito por alguém, aí ele manda o artigo, para quando o artigo voltar sem ser aceito, ele dizer, aqui, ó, tá vendo que ninguém quer essa merda? Tá vendo que ninguém aceita essa merda? Mesmo que fosse essa merda para os editoriais, as revistas, os periódicos, mesmo que fosse essa merda, você tem que fazer a seguinte reflexão. Por que essa galera não quer publicar isso aqui? Existe uma corrente majoritária, uma corrente industrializada no Ocidente, que tem interesse que isso aqui, essa pesquisa da Flaviana, seja uma mentira, seja de fato uma merda. Existe esse interesse? Então a pessoa tem que fazer essa reflexão. Caso o problema estivesse ligado ao conteúdo, mas não está, porque os próprios periódicos responderam ao autor do artigo dizendo o motivo. Está lá escrito o motivo, não temos condições de publicar, porque está faltando metodologia, está faltando pesquisa, está faltando aprofundamento, está faltando discussões, ou seja, o problema está no autor, não está na pesquisa. E tem um problema grave aí, que é o seguinte, a teoria flaviana, ela tem um caráter muito interdisciplinar, ela é gigante, ela não vai ser feita com artigo. Ela não vai ser feita em graduação, nem mestrado cabe teoria flaviana. Teoria flaviana é produto de uma tese. Teoria flaviana é doutorado. E consubstanciado. Então, qual é o caminho aqui? Eu estou dando um caminho aqui. Você quer defender dessa teoria flaviana, qualquer coisa. Se for algo alijado, que esteja alijado das correntes majoritárias ou do consenso, vá começando aos poucos, com passo de formiguinha. Não tem jeito. É fazendo uma publicação aqui, juntando outra que corrobora com a sua linha de pensamento. Vai juntando, junta aqui. Isso durante a graduação inteira, meu amigo. Faça um bacharelado, pesquisa. Durante a graduação inteira, você vai escrevendo artigo. Ó, vai escrevendo. Lá, faça a pós-graduação lá no Censo, depois entre no Distrito Censo, faça um mestrado, e lá no doutorado, você próprio vai usar a sua própria, olha que coisa interessante, sua própria bibliografia, e se cite, senão você faz plágio de si mesmo, viu? Existe isso, viu? Já viu isso? Plágio de si próprio. Se você fizer um trabalho lá atrás, você não pode citar como se você nunca tivesse falado aquilo, não. Então, esse é o caminho, não tem jeito. Como o Pedro falou mais cedo aí, meu amigo, nós vamos colher isso lá na frente, ou talvez como aquela tamareira. A gente não vai nem ver o fruto disso. O pessoal vai estar aqui nos acessando daqui a 500 anos, ou você que está aqui 1000 anos aí, a partir de hoje, a gente está em 2025, iniciando o ano. Você que está aí em 2000 e quanto, hein? 2525, daqui a 500 anos, já pensou? Pô, rapaz, aqueles caras lá, vai tudo morto. Nós somos aí a 5ª, 6ª, 7ª, 10ª geração. É isso que vai acontecer. A gente está plantando uma coisa. E volto a dizer novamente, isso que nós estamos plantando, temos que aproximar de nós a possibilidade de estarmos equivocados. Sempre. Eu falei isso aqui, o pessoal achou que eu estava desistindo da teoria flaviana. Foi, o pessoal falou assim, ó, o Scania já não usa mais o Etio, o Scania já deletou todos os vídeos dele, o Scania ele está desistindo, o Francis vai ficar sozinho, vai acabar essa pesquisa. Não, pessoal, não é isso. Tá vendo que Francis, se eu começar a falar, eu não paro, tá vendo aí? Não para. Aqui até amanhã falando. Não, eu falo, pessoal, o Scania, ele entra assim, Francis, eu só vim fazer um negócio, comentário aqui. Aí o Scania começa a trazer, cara, pesquisa que, cara, ele nunca falou no grupo, nunca falou no canal dele, ele começa a falar. Falei, caramba, Scania, você nunca tinha falado sobre isso. Cara, ele vai trazendo as coisas na hora, cara. Eu não tenho essa capacidade. E é assim, a coisa vai, engrena. Eu fico analisando, sabe o quê? Que os meninos aí, que para cada situação
Rapaz, aquela frase como é o nome daquele rapaz que falou da equação, que não tem como tirar Roma da equação, como é o nome dele? Márcio Silva. Souza. Márcio Silva. Rapaz, que espetáculo aquela frase daquele cara, rapaz. Não tem como você tirar Roma da equação. Todos os caminhos levam a Roma. Não tem como. Você pode. Olha, eu vou dizer aqui, ó, você quer amenizar a sua situação aí de que Jesus é romano? Você quer? Vou te falar aqui. Primeiro, você pode pleitear que aquele texto é uma interpolação. Ah, rapaz, é um texto de interpolação. Outra coisa que você pode pleitear. Chão cultural. Chão cultural agora está na moda. Não, isso aqui é por causa do chão cultural. Chão cultural, essas duas argumentações, tudo cai por terra, viu? Outra terceira. Não, é porque é o seguinte, é porque o evangelho ele foi escrito por camadas. Primeiro uma coisa, depois outra, depois outra. Então, nessa camada aqui, é a camada judaica, é a primeira. Aí depois veio a romana por cima. Ó. Ah, então a romana é a segunda, né? É, porque a primeira já está lá no passado, como diz aí os historiadores, os senhores pastores. Ah, está lá no passado a judaica, agora aqui é uma nova camada. Então você tem que mas como é que você vai separar as duas camadas? Você já fez esse estudo? Porque para você estar dizendo isso, você fez um estudo e separou. Isso aqui é uma camada judaica, isso aqui você tem que ter esse estudo para dizer e mostrar. Eles falam que tem. Primeiro, você tem que mostrar. Aí agora você vai bater comigo. Incompatibilidade sintática do estilo, conteúdo e dicção. Você vai ter que mostrar que o texto que você está dizendo, que é uma segunda camada, esses textos, eles são autênticos, ou seja, de um autor só. E o outro é de outro autor. Ou de um grupo de autores que permanece um estilo único. Eu não sei se vocês estão me entendendo aqui. Mas esses argumentos são argumentos que são utilizados muito utilizados por aí. Né? Então, só que de qualquer sorte, o que você fizer, quaisquer que sejam as suas desculpas para encontrar Roma no Novo Testamento, ela vai estar lá. Roma precisa fazer parte da equação. Agora, o que nos chama a atenção, meus amigos, a gente tem batido aqui nesse martelo, é o nível de deboche e de ódio destilado nas páginas dos evangelhos. É muito grande. Então, isso aí, já que no primeiro século nós temos uma polarização muito grande que não acaba com 70, não, você está pensando que acaba? Fica o fogo de monturo. Aquele fogo de monturo é o quê? A gente olha para o lixo, ninguém está vendo nada. O fogo está por baixo. Isso incomodava a Roma demais, porque os judeus não aceitavam o domínio romano. Esse discurso aí, sabe quando é que se aceita um discurso desse aí? É quando alguém está vendido para o vencedor. Então, vamos supor que Pompeu tenha chegado lá em Jerusalém, tenha tomado lá aquela briga que estava lá com os judeus, os moneus, tomou Jerusalém. Um puxa-saco desse aí pode muito bem chegar e começar a legitimar Pompeu. Poderia, isso é possível. Como dizer que Ciro é o meu Ramachia, como dizer, isso é possível, porque o cara está logo após a conquista de Ciro. Esse cara está vendido. Isso é possível, isso não representa um pensamento de uma nação judaica, que muito embora tenha um caráter plural, é verdade, tem um caráter, o judaísmo nunca foi monolítico, ele sempre foi plural, muito embora isso aconteça, mas existem coisas que são intrínsecas a essas comunidades judaicas, que é o desejo de liberdade, o seu monoteísmo, né, a partir dessa edição aí dos textos, essa união, esse chauvinismo, isso é intrínseco. E, sobretudo, o messianismo, que é uma herança persa, parece ser uma herança persa, mas esse desejo de liberdade, que é resultado do messianismo. Isso é comum agora. O que a gente vê vendido para nações que são dominadoras, que são o que é que nós vemos? Classes dominantes reproduzindo, reverberando um discurso que agrada aos ouvidos do dominador.
Isso a gente vê normalmente após uma guerra, após uma vitória, após uma conquista. Então, quando a gente olha para os textos e vê o personagem, olha aí o que é que o Cris falou mais cedo. Cuidado com o personagem. Porque o personagem, o mais importante, olhe, o mais importante do que aquilo que o personagem está lhe dizendo é aquilo que você fica sabendo dele sem ele te dizer. É aí que mora a evidência interna. É aí que mora o indiciarismo. É aí que está a verdade. O cara deixou você saber. Olha que coisa impressionante. Francis, tá pegando aí? Ele não te disse, porque o que ele te disse, ele está tentando te manipular. Se eu chego para o Francis aqui, dizendo aqui com uma voz altiva, xingando o Francis, e falando que, quer dizer, enchendo o Francis de adjetivações detrativas, poxa, eu estou dizendo muito mais de mim do que do Francis. Eu posso estar demonstrando uma inveja, eu posso estar demonstrando uma raiva, eu posso estar demonstrando uma frustração pelo tom da minha voz, pelas palavras que eu utilizo. Então, quando eu falo, eu estou falando mais de mim do que de outrem. Tem que ter, portanto, análise narrativa, análise do discurso, tem que ter técnica, indiciarismo, tem que saber ler primeiro, tem que saber ler. Escrever a língua portuguesa, no mínimo, certo? Escrever a língua portuguesa, ler, para não escrever errado, quer dizer, gramaticalmente errado. E nem se não sabe escrever, para ler também fica difícil. Então, quando a gente lê o texto, meu amigo, é aí que entra a gente, meu amigo. Entra a exegese, principalmente, que o que é exegese? É descobrir o que o autor está dizendo. Por que esse autor está dizendo aqui? Eu vou usar a exegese e vou extrair, eu vou tirar do texto o que o autor está falando. Então, o que o autor está falando, eu vou tirar. Então, eu tenho que usar metodologia, exegese, utilizando para eu extrair. Então, eu extraio o que ele está falando. Agora, eu extraio o que ele está falando. Olha bem, eu extraio o que ele está dizendo, informando, mas o mais importante é extrair o que ele não falou. Poxa, que espetáculo, isso aqui é um espetáculo. Ele não falou, mas deixou a gente saber. Então, quando o cara está falando, Francis, de Cafarnaum, de Nazaré, cara, eu tô esperando você terminar, porque eu quero que você fale para o público que você falou lá. Que, veja, o pessoal disse assim, Scania, isso aí não quer dizer nada. Cara, o Scania mostrou, primeiro, a questão do latinismo, do templo, do palácio ser chamado de pretório, da moeda ser tal. Aí o Scania trouxe algo inédito, que é isso, explica aí, pessoal, depois traga lá o Paulo falando lá da cidade que é romana. Explica o pessoal aí, para entender o autor. Pessoal, presta atenção que o Scania vai dizer. Ele vai mostrar tem um detalhe aí. O autor. Latinismos, por si só, não provam muita coisa. O Talmud tem latinismo. O latinismo por si só. A questão é o número de latinismos, ou seja, com a quantidade exacerbada. Isso é o ponto a se considerar. E, para além do latinismo, a tradução. O autor, ele está inconformado com o grego. Por que ele está inconformado com o grego? Porque o público dele, final, não é pessoas que estão apenas falando grego. Então, quando ele traduz, ele diz assim, Jesus entrou, foi levado para o aulé, que é o palácio. Ah, Scania, essa galera aqui, para quem ele está escrevendo, eles são judeus helenizados. O cara está helenizado. E ele pararia aí. Aulé já é grego. Ele já tá traduzindo do hebraico, do aramaico para o grego. Então, se tratam de pessoas helenizadas, de judeus, tudo bem. Não. Aulé, que na verdade, o leitor, é o pretório. Aí fala assim, não, mas é porque ele quer alcançar todo mundo. Peraí. E por que ele não traduziu pretório? Ele está traduzindo aulé. Era para ele falar pretório, que no aramaico significa isso, viu, pessoal? Que no hebraico significa isso, que no grego significa isso. Aí era para ele falar isso. Porque pretório
Você não está alcançando, ampliando o seu efetivo destinatário, não. A sua audiência você não está ampliando, é o contrário. Você está restringindo. Quando você utiliza, você restringe. Ó, pessoal, esse real aqui, na verdade, é porque equivale a tantos bitcoins, a tantos dólares. Meu amigo, se eu estou te entregando de graça aqui, quem é minha audiência? Ele não faz isso uma vez só, faz outras vezes. Então, esse é o ponto. Então, não são apenas latinismo. Porque utilizou, as línguas, elas se comunicam, elas se dialogam. Às vezes, que você está falando uma língua cá, usa uma palavra que está utilizada ali naquela região, isso não tem importância, não. A questão é essa. Mas, então, veja bem, nós já estamos aqui agora olhando para Roma. Eu coloquei você olhando para o texto e coloquei você lá em Roma já. Mas, Scania, esse que você falou é forte, viu? É forte. Meu amigo, e as dezenas de outras coisas que são tão fortes quanto essa que eu tenho para te falar ainda, que eu nunca te falei. A exemplo do que eu falei lá na live de 8 horas, é a questão de como o autor cita cidades. Quando ele vai falar de cidades lá da Galileia e da Judéia, ele tem que explicar a localização. É uma cidade lá da Judéia, é uma cidade lá da Galileia, é uma cidade lá da Decápolis. Ele tem que explicar. Mas quando ele vai falar de um vilarejozinho deste tamanho aqui, que está lá do lado de Roma, ele fala sem dar zero explicações. Zero explicações. Ele apenas cita. Ué, por que ele apenas cita? Scania, então tu tá me colocando em Roma aqui. Meu amigo, não tem... Olha, mais forte do que isso aqui, eu não sei mais o que é que você precisa para você concluir que o cara tá em Roma. Aí, pronto. Aí você pega esse mesmo autor, aí você descobre que Teófilo é uma autoridade romana. Descobre que o autor, chamado aí de Lucas, é uma autoridade romana. Descobre que os dois estão escrevendo, os dois estão falando sobre os assuntos do Evangelho, que são narrativas, assuntos de Estado, que se cumpriram entre nós, entre o escritor e o destinatário, ou seja, entre nós romanos. Aí quando você vai ver o conteúdo do Evangelho, é exatamente isso. Não ficará pedra sobre pedra quem cumpre os romanos. O Senhor mandou até o próprio filho. Aí depois o Senhor mandou, matou todo mundo com um exército. Quem é que cumpriu isso? Os romanos. Vai cercar Jerusalém, vai sitiar Jerusalém, vai escravizar, vai matar. Um que está dormindo, um vai ser tomado, outro vai ser deixado. Quem cumpriu? Romanos. Aí você percebe que os evangelhos estão fazendo o escanteio e os romanos fazendo o gol, escabeceando para fazer o gol. Então um fala uma coisa, o outro fala outra, é casa. Quer dizer que os evangelhos estão fazendo isso, Scania? Então, qual é o tema dos evangelhos? A Guerra de 70, cumprida pelos flavianos. Qual o tema das parábolas? A Guerra de 70. Qual o tema das profecias de Jesus? É Guerra de 70. Quer dizer que tem a ver com os flavianos? Tem. Mas quando é que foram escritos esses livros? Não exatamente na gestão desses flavianos. Ué, mas rapaz, é muita coincidência, Scania. Isso é verdade que você está falando? É, meu amigo. Pura verdade. E esses flavianos, eles precisavam dessas profecias que estão nos evangelhos, que você está dizendo que foi eles que escreveram, eles precisavam disso mesmo? Precisavam disso. Os flavianos precisavam de todas as profecias que pudessem encontrar e de todas as vitórias que pudessem obter, até mesmo sobre uma pequena região como a Judéia. Isso não é palavra de Scania de França, não. Isso é o Crossa que está dizendo isso. Então, percebam que a teoria flaviana, ela está... Olha, eu agradeço aqui aos quase 500 pessoas que estão aqui na live. A teoria flaviana, ela está totalmente harmonizada com o contexto sociopolítico cultural. Agora, sabe o que é que não está harmonizado? É um judeu sedicioso, revolucionário contra Roma. Está lá na Judéia e do dia para a noite ele aparecer em Roma e virar o deus romano. Isso aí é que não está de acordo. Você sabe o que é que não está de acordo com o contexto sociopolítico cultural? É o Messias contra o seu próprio povo e a favor dos inimigos, mandando amar os inimigos. Onde é que você viu isso? Se você usa a microhistória e vai observar ali, qual é a possibilidade... Vem cá, pronto. Já que esse cara é um cara histórico,
Quem é igual a ele aqui na época que ele viveu? Não tem ninguém. Você não encontra ninguém igual a Jesus. Jesus está quebrando tudo, quebrando todos os paradigmas. Mas Scania quer dizer que nem a própria historiografia, os princípios historiográficos concordam com a existência desse cara. É verdade, só que os histórios pastores que estão enviesados, fazendo doutrina, eles precisam instrumentalizar a história. Mas a escola dos análises está aí para nos mostrar que aquilo que era minoritário, que estava alijado do processo acadêmico, se torna agora o Main Street, se torna a coisa principal. A rua principal se torna o majoritário, se torna... E eles, quer dizer, diversos tipos de escritores que não faziam parte do métier acadêmico, depois da escola dos análises, eles passaram agora com uma visão revolucionária das técnicas historiográficas, dos métodos, eles passaram agora a serem, de fato, o mainstream, não é isso? A coisa principal seriam os estudiosos que estariam apresentando a teoria do momento. E eles estavam obsoletos, no ostracismo, antes da escola dos análises mostrar a sua eficiência. Aí, quando a gente pega, portanto, quando a gente pega a teoria flaviana, ela está totalmente adequada. Os flavianos precisavam dessas profecias, essas profecias estão no Novo Testamento, apontando para os flavianos. Porque os flavianos que acabavam de assumir o trono, que acabaram de vir de vários assassinatos de imperadores, eles precisavam, de fato, Crossan estava certo, tanto precisavam que deixaram Joséfo vivo, que contrataram equipe de propaganda, que, inclusive, criaram os evangelhos. Então, esses, segundo a teoria flaviana, esses evangelhos que estão aí, pessoal, coloca a cabeça para pensar. Vocês não são obrigados a ter que ficar igual um papagaio, repetindo o que outros autores falaram. Pense, você tem isso aí é um pensamento, olhe bem, isso aí é uma maneira, chama-se reserva de mercado. O cara eu sou doutor, eu não posso, eu tenho aqui uma escola que eu não posso ser criticado por ninguém, porque senão eu perco a minha autoridade, não posso ser criticado por ninguém. Então eu crio uma esfera de autoridade, eu crio uma barreira, limito você completamente, eu alinho você. As classes dominantes sempre fizeram isso. Não é à toa que tem shopping de pobre, shopping de rico, bairro de pobre, bairro de rico. Não é à toa, não. Faculdade de shopping de pobre, universidade de rico. Isso é o quê? Isso é o camarada se protegendo. Ele não quer se misturar com os diferentes. Então ele mantém o controle, mantém a segurança e faz reserva de mercado. Fica ali, ó, se protegendo de todo mundo. Então, quando o camarada fala para você fazer artigo sem querer entrar na discussão com você, é exatamente para não acontecer o que aconteceu lá na live que estava eu e o Pedro Abreu, que nós perguntamos um negócio para o doutor, que Crossan tinha dito, e ele disse que era improvável que Crossan tivesse falado aquilo. Então, ele mostrou para todo mundo que ele não leu Crossan, que no mínimo, essa parte ele não leu, ele não sabia. Então, como é que você vai admitir debates públicos, internet, se você não tem o controle de tudo e você pode passar uma vergonha dessa? Então, o que é que você fala para o cara, como foi falado para mim? Faça um artigo que eu vou analisar. Claro, é num ambiente controlado. Igual o policial, né? Policial, o agente, o bombeiro, o guarda civil metropolitano, o guarda municipal, que está ali naquela coisa, rapaz, chega, faz uma coisa. Mas quem vai julgar a ação dele está no ar-condicionado, lá de boa, calminho. E o policial e o bombeiro tá lá pegando e prendendo e apagando fogo. Então, é uma estratégia muito interessante, válida, porque realmente protege o pesquisador que está ali. É igual pastor, rapaz. O pastor está lá revelando, você vai falar, epa, calma lá, que eu sou profeta de Deus. Eu sou o homem de Deus. Quem é você para estar me falando isso? Deus me escolheu. Deus me escolheu. E não se levante contra o profeta, contra o ungido do Senhor. Eu sou ungido do Senhor. Então, todos os sistemas, eles sociologicamente, eles fazem esse tipo de proteção. Eles se harmonizam, se reestruturam para se proteger. Então, isso que a academia faz.
Então não vá nesse pensamento, não acredite nisso. Você é um ser que foi criado, que tem um pai, uma mãe que lhe gerou, que tem prazer de olhar para você e ver você pensando, concluindo sobre as coisas, tendo pensamento por si próprio, não tendo que depender. Você pode ler, você chega aqui agora na internet, antigamente não tinha isso não, meu amigo. Vá aqui, faça aqui mecanismo de busca, software de pesquisa acadêmica, pesquise artigo e bote sua cabeça para funcionar. Você é um ser iluminado, tem uma mente que pensa. Você não pode acreditar no que as pessoas falam, que você só vai conseguir refletir no dia que você tiver uma iniciação. Você tem que ser iniciado, você tem que passar por um processo realmente, você tem que cheirar algum tipo de erva, porque aí vai vir uma iluminação, certo? E daí, a partir daí agora, você tem direito de pensar. Não, ou seja, porque você está sob a tutela de alguém que chegou primeiro que você naquele sistema ali. E mormente agora, sobre o que nós estamos falando, que é o sistema acadêmico. Eu concito a todos a pensarem, claro que metodologicamente, é preciso pensar com responsabilidade, é preciso aplicar métodos, estudar, não é de graça, não. Chegar e ficar dando opinião ao Léo aí, não. É pensar com responsabilidade. E submeter o que você pensa aos colegas, ao crivo, aos pesquisadores, ao que se sabe até o presente momento, valorizando sempre as pesquisas de quem está pesquisando de fato, e não fazer o que tem se feito conosco. Nos condenar. Francis, o que está acontecendo aí é uma censura, vocês não estão percebendo. Censura 2.0. Isso que está acontecendo aí. Inquisição 2.0. Ou seja, você só pode falar o que você publica. Que loucura é essa, rapaz? Então a pessoa vai dizer assim, ó. Ô, Scania, tudo bem? Peraí. Isso que eu vou falar aqui está publicado em algum autor já falou antes de mim? Não, tá tudo bem. É um exemplo grosseiro, mas é o que está acontecendo, você não pode dizer nada. Curiosamente, pessoas que dizem isso pretendem escrever artigo, escrever livros, emitem opiniões. Então é aquilo que eu falo sempre, é o sujo falando do mal lavado. É o sujo falando, esse aqui é o primeiro. O segundo é aquele que se protege, que não desce pro play, porque a ficha tá pouca, então ele não quer passar vergonha, não quer passar, e aí fica tendo que se cercar. Mas resumindo aqui, meus amigos, a teoria flaviana, ela está muito consubstanciada. O que as pessoas têm feito aí é confundindo, sempre confundindo, através da detração. Quando uma pessoa fica pedindo artigo, na verdade, o que ela queria mesmo é te xingar, não xingar. Mas como ela não vai fazer isso, então ela faz de outra maneira. E essa maneira clássica foi feita aí agora, inventando uma inteligência artificial, e uma inteligência artificial do início ao fim, gastando 5 páginas, não, o artigo tem 19 páginas, 5 das quais é assim, ó, canal Multiversal Flaviana no YouTube Multiversal Flaviana, YouTube Multiversal Flaviana, YouTube Multiversal Flaviana, YouTube, 5 páginas disso aí. A pessoa faz isso com objetivo mesmo. Cadê a competência desses flavianos que não tem? Eu fiz aqui o artigo, cadê eles que não fizeram nada? Isso aí é um objetivo disso, é difamar. É atingir a honra de quem está pesquisando. O objetivo é esse. Só que o tiro saiu pela culatra. Então a galera faz é ad hominem, é pessoal mesmo. Porque se for partir por argumento livre, sem emoção, que é isso que é o sonho nosso, o sonho meu é esse. É a pessoa sem emoção. Ali, ó. Como próximo de como foi aquela live ali. Eu não vi emoção ali, não vi xingamento. Olha que coisa maravilhosa. Aquela live de 8 horas. A gente viu ali pessoas que naquele momento ali, naquele interregno, naquele lapso temporal, não estavam detraindo ninguém. Claro que depois dali, agora aí todo mundo que era um gatinho vindo o leão, né? Aquele leão aquele negócio do filme. Uau, né? Como é aquela abertura do filme, não tem o leão que abre a boca? Uau! Não é isso? A pessoa fica daquele jeito. Mas na hora do tete-a-tete fica um gatinho, rapaz. Humildezinho, simples. Olha, não podia ser assim sempre? Poderia. Aí você ia ver os debates acontecerem na palavra. Scania, olha o texto aqui anti-Roma. Como é que isso aqui foi inventado por Romano e Scania? Vamos analisar aqui o texto. Vamos lá, porque
Se você chegar pro camarada e dizer assim, vem cá, velho, da próxima vez que eu entrar em live, eu vou fazer essa pergunta, viu? Você que tá me ouvindo aí, ó, que um dia pensa ainda em debater comigo, eu vou te fazer essa pergunta, viu? Vou logo lhe dizer aqui para preparar você. Eu vou te perguntar assim, ó, o que tu tá pensando agora? Se for provado que tu tá todo errado, tu vai concordar com isso? Porque se tu for um dogmático, for um crente, um teólogo, tu não vai dizer que teu Jesus não existiu. E se for provado que Jesus não existiu, que não tem poder nenhum, como é que você vai se comportar? Você vai dizer o quê? Eu vou esperar 2 respostas suas. Se você disser, não, eu não estou errado não, então eu não vou nem continuar a conversa com você. Porque aí você não está falando de conhecimento científico, você está falando de conhecimento teológico. Esse conhecimento teológico não pode ser falseável, logo não é uma proposta científica e você está falando de outra coisa. Mas tem muita gente que pensa isso, mas está escondido, viu? Fica quietinho, mas eu vou lhe revelar. Se você for um crente, um crédulo, crente no sentido de ser crédulo, de qualquer religião, mas você, na hora que eu lhe perguntar isso, você disser que volta atrás, você acabou de negar agora, você está negando a negação de Pedro na versão 3.0. Em vez de ser lá, seguindo Jesus, olha, ele é galileu. Não sou, não, negou. Daqui a pouco o galo vai cantar para você, viu, meu filho, no século 21, porque você está negando sua fé. Então você vai estar entre a cruz e o punhal. Eu estou te dando a oportunidade de você arranjar aqui um pensamento alternativo para você se explicar diante da pergunta que vai ser feita a você. Para nossa sorte, eu não tenho interesse de fazer isso, de entrar para discutir com ninguém, claro que isso aqui é tudo ludicamente, porque cansa demais tentar provar para uma pessoa, mostrar para uma pessoa que homem não voa, não atravessa a parede, que existe a lei da física. Eu quero academia, eu quero a ciência. A ciência está desmentindo tua Bíblia aí, pô. Está dizendo que homem não voa, não, que homem não anda sobre a água, não. Que não aparece, não atravessa a parede, não, que não ressuscita, não nasce de virgem. Por que tu quer academia? A academia não te interessa, ciência não te interessa, pô. Tu crê em coisas anticientíficas. Para que tu quer saber e tá invocando, ostentando aqui a academia? Para quê? Então, é só mesmo um discurso retórico, não tem uma finalidade material, é uma finalidade formal, apenas ganhar um debate, e às vezes, para você ganhar um debate, que eu estou observando, você está se unindo com pessoas cuja pesquisa desfaz completamente a sua pesquisa. Francis, eu tenho que parar aqui, porque se eu parar, continuar falando, ok. Um grande abraço a todos. Multiversal Flaviana. Sob censura e salvo melhor juízo.